A paz do Senhor, irmãos. Sou o Bispo Robson do Nascimento, aqui do Rio de Janeiro, na cidade de Nova Iguaçu, no bairro de Andrade de Araújo, na rua Manuel Augusto 75, está a nossa igreja, Igreja Evangélica Ágape. Eu tenho uma palavra para você nesse primeiro dia do ano de 2021. Deus tem colocado um tema no meu coração e eu quero compartilhar contigo, porque sempre eu creio que a palavra de Deus ela é sempre eficaz, né? Ela penetra até a divisão da alma e das medulas, ou seja, aonde a medicina não alcança, aonde nós mesmos não temos conhecimento da nossa própria existência, a palavra de Deus ela pode chegar até lá e produzir cura, produzir transformação. Eu quero dar um tema a esta mensagem baseado no Salmo 103, versículo do 2 ao 5, né? O tema da mensagem é renovação, um projeto de Deus. Deus tem um projeto de renovação para toda a sua criação, né? Você vê que as cobras, elas trocam, de hora após outra, elas trocam de pele, né? A gente precisa cortar as unhas, aqueles que se barbeiam precisam se barbear, precisam cortar os seus cabelos, a mulher precisa ir ao salão de beleza. A gente precisa desse tipo de gerenciamento na nossa vida. Mas muitas vezes a gente esquece que a nossa alma e o nosso espírito também precisam de renovação. São dois ambientes, né, abstratos, mas que o cansaço também opera nessas áreas, né? Às vezes nós ficamos com a nossa alma pesada, cansada, sobrecarregada, né? O próprio Jesus fala em Mateus 11, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. E ele não está falando só de cansaço físico, né? Inclui também o cansaço mental. Alguns chegam a dizer que quando nós estamos mentalmente cansados, isso é uma sobrecarga bem maior do que o cansaço físico. Então é importante que nós pensemos em renovação, não só para o nosso corpo, mas a nossa alma, ela precisa de renovação. Olha o que diz o Salmo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, né? Esse monólogo, né, que o salmista faz consigo mesmo. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Porque nós somos beneficiados no corpo, né? O nosso corpo recebe benefícios. A gente compra roupa, né? A gente vai ao barbeiro, no caso do homem, a mulher vai ao salão de beleza, as mulheres vão ao shopping, alguns homens também vão. A gente precisa de fazer a manutenção de algumas coisas na nossa vida. Você não usa uma roupa há 200 anos, você compra roupa nova periodicamente. Tem pessoas que compram roupa nova todos os dias. Está dentro das suas condições ou as suas ocupações exigem isso da pessoa. Também pode acontecer. Alguns outros por vaidade, não importa agora. O que importa é que a gente cuida dessa área física. E nem sempre a gente introduz no nosso modo de vida a manutenção com a nossa alma. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. E ele prossegue: é ele que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua alma da perdição. Algumas versões chegam a falar da cova. Que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Olha quantas coisas Deus faz por nós. Que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Bendito seja o nome de Jesus. Eu quero pegar esse verso 5 aqui, e a partir do verso 5 fazer uma analogia, né, das nossas vidas com com o estilo de vida da águia, né?
alguns chegam a dizer que a águia é a ave que mais vive, né? Chega a viver 70 anos, né? Alguns falam também que ela enxerga uma moeda dentro de uma grama a 8 quilômetros. Ela estando a 8 quilômetros de altura, ela enxerga uma moeda dentro de uma grama, né? Mas tudo tem um preço. Ela tem todas essas virtudes em si, dada por Deus e copiada muitas vezes por nós, no sentido de melhorarmos a nossa liderança, melhorarmos o nosso estilo de vida. Você vê que a águia, ela não se mistura, né? A águia mora em lugares altos, né? E nós temos que procurar as coisas que são do alto, vinda da parte de Deus, né? Mas chega um momento, aos 40 anos, que a águia entende, pela sua improdutividade física, ela entende que é hora de renovação. E se nós não tivermos essa sensibilidade também com a nossa vida espiritual, nós vamos ficar improdutivos. Porque nós precisamos ser renovados. O próprio Jesus fala lá que tem que podar a árvore, ou seja, manutenção, gerenciamento da nossa vida. Para que possamos dar mais frutos, a gente precisa de poda, a gente precisa de cuidado, a gente precisa de zelo para com a nossa própria vida, né? Então, muitas vezes esquecemos disso. A gente cuida de tudo na vida, a gente faz um planejamento futuro para os filhos, não tem nada de errado. A gente faz um planejamento financeiro, não tem nada de errado. Agora, todas essas coisas receberão sustentabilidade, a sustentabilidade que é necessária, se nós tivermos uma vida, um relacionamento com Deus dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Senhor, que muitas vezes a gente esquece, né? A nossa ansiedade faz com que nós apenas tratemos das coisas que são físicas e naturais e materiais, né? Então é necessário que a gente atente para isso. A águia chega aos 40 anos e ela tem essa percepção: bom, é hora de dar uma parada, é hora de fazer uma check-up. Então ela sobe para um lugar alto, para um lugar seguro, para que ela possa entrar dentro desse processo, né? E ela se estabelece diante de um rochedo. E nós temos, para que nós possamos alcançar a renovação, nós temos que comparecer diante de Deus. Porque só Deus pode nos dar as condições e o ambiente adequado para que isso aconteça. Então, quando a gente entra na presença de Deus, adorando o Senhor, Ele renova nossas vidas. E como é importante receber uma visitação de Deus e ver Deus renovando as nossas vidas, redimindo a nossa alma. Então, assim como no mundo corporativo, queridos, que é um mundo bem competitivo, né, as pessoas estão sempre procurando melhorar as suas qualificações. Aqueles que fizeram faculdade vão fazer uma pós-graduação, né? Aquele que tem uma profissão, ele procura se aperfeiçoar ainda mais, porque o mundo corporativo, ele é competitivo, e não é diferente com o mundo espiritual. Ele é competitivo, é uma guerra. Nós estamos lutando contra um inimigo que tem uma vantagem sobre nós, seres humanos. Ele é um espírito. E nós esquecemos disso. Nós só poderemos ser mais fortes que ele, se nós nos submetermos a Deus, como o Tiago fala. Submetei-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, não é diferente com o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é competitivo e nós temos que estar nos aperfeiçoando. E o que está dentro desse processo é nós nos renovarmos, nos fortalecermos, para que possamos enfrentar o dia a dia da vida. Então, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. Né? Agora, por que a águia ela tem essa sensibilidade? Ela tem essa sensibilidade e ela também tem a percepção de como seu corpo está. As suas unhas começam a crescer,
né, dificultando as suas garras. Ela tem um potencial nas garras, mas as unhas ficam grandes e flexíveis, moles, então ela não pode mais pegar suas presas. E se ela não pode pegar mais suas presas, ela não vai poder se alimentar. Se ela não pode se alimentar, ela vai se enfraquecer. Se enfraquecendo, ela vai morrer. Então ela vai para esse lugar alto e o primeiro passo desse processo é quebrar o bico na rocha. Então, todas essas coisas acontecem, irmãos, né? Durante 150 dias, ou seja, 5 meses, ela passa por todo esse processo. Ela se isola, né? E é muito importante nós termos um momento a sós com Deus, né? Para renovar nossas vidas. Não adianta você pedir A ou a B, porque isso é uma coisa pessoal, entre você e Deus. Existem situações que é entre você e Deus. Há muitos anos atrás, as pessoas tinham o hábito de falar, não, porque o irmão tal, a irmã tal, até eram homens de Deus e mulheres de Deus. E eu sempre falava, irmãos, nós precisamos honrar os irmãos que têm experiência com Deus, mas nós precisamos ter a nossa própria experiência com Deus. Eu não posso viver da experiência do irmão, eu tenho que ter a minha experiência pessoal com Deus. Né? Você vê que no caso de Tomé, tem esse lado positivo. Os outros discípulos tiveram a experiência de ver Jesus e ele não viu, né? Ele foi até incrédulo, tem lá o seu lado negativo, mas também tem o seu lado positivo. Ele quis ter a experiência pessoal dele com Deus. Tem esse lado positivo, desculpe. Tem esse lado positivo também da coisa. Então é importante nós termos uma vida renovada, né? Para não ter a nossa caminhada comprometida. Se a águia não parar, ela vai comprometer a sua vida, né? Ela vai comprometer a próxima geração dos seus filhos, porque ela vai ficar improdutiva. Há uma série de coisas negativas que podem acontecer, mas que também podem ser evitadas se a águia quando a águia dá essa parada. E nós, irmãos, temos que dar uma parada. Eu sei de uma experiência, que eu não conheço a pessoa, mas me falaram de uma irmã, que Deus estava mandando ela ir a um hospital para evangelizar, e ela sempre resistente, lá por suas inseguridades, alguma coisa que eu não me lembro agora, até que ela ficou doente, né? E quando ela ficou doente, ficou naquele isolamento no hospital, ali Deus renovou ela, o entendimento dela, e ela começou a evangelizar dentro daquele hospital, sendo tremendamente usada por Deus naquele lugar. Então, às vezes a gente não quer parar, Deus é obrigado a parar a gente para que a gente possa passar por esse processo de renovação. É muito importante, irmãos, nós pensarmos nisso. Eu estou produtivo? O que eu fiz esse ano? Eu ganhei alguma alma esse ano que passou? Eu comuniquei Jesus com minhas atitudes? O meu estilo de vida faz lembrar a pessoa de Jesus Cristo? Eu tenho que estar fazendo essas perguntas, né, todos os dias da minha vida. Então, queridos, ela passa por esse processo porque as suas unhas crescem, a sua garra fica comprometida, o bico fica comprometido, as suas asas ficam pesadas e ela não consegue voar. Olha quantas coisas vão acontecendo para ela dar uma parada, para fazer esse check-up, né? E às vezes na nossa vida também é assim, nós precisamos dar uma parada para que possamos entrar, né, no ambulatório de Deus para passarmos por uma check-up. Às vezes por nós mesmos, nós não queremos parar, mas é necessário pararmos, né, e renovar as nossas vidas, né? Porque se nós não renovarmos nossas vidas na presença de Deus, até a própria unção que Ele tem nos dado vai ficando desgastada, né? Você vê que Jesus, antes de começar o seu ministério, ele jejuou 40 dias, né, para se fortalecer. E não foi a única vez que ele foi buscar renovo na presença do Pai. Eu estou lembrando aqui de Esther, né, para que ela pudesse ter bom êxito na missão que ela tinha ali dentro daquele palácio, ela teve que se fortalecer, ela teve que se renovar. Não é isso? Então é necessário que nós atentemos para isso. Amém, irmãos?
Então, a partir de agora eu queria falar sobre 4 pontos a respeito de gerenciamento pessoal, olhando para a águia, né? Nós precisamos desse gerenciamento pessoal, não adianta fugirmos disso, né? Eu fico pensando numa pessoa que não corta a unha. Tinha até um cidadão chamado Zé do Caixão, que ele tinha unhas enormes, a unha dobrava assim. Segundo eu soube, ele até se converteu em um determinado momento. Mas chega a ser algo até anti-higiênico. Nós precisamos cuidar da higiene do nosso corpo e não podemos ser indiferentes com a higiene que temos que fazer, com a asepsia que temos que fazer para com a nossa alma e o nosso espírito. Porque se nós deixarmos a lavanter, como as pessoas falam, o diabo vai colocando sujeiras no nosso entendimento, sujeira na nossa alma, sujeira no nosso ministério, e aí onde tem muita sujeira fica um ambiente intransitável. E quando nós estamos num ambiente intransitável, a nossa proximidade de Deus ela fica comprometida. Então é necessário que nós tenhamos essa preocupação, irmãos. Vamos cuidar do corpo? É necessário. Vamos tomar banho, vamos fazer as nossas higienes, é de suma importância essas coisas. O próprio Deus, no deserto, providenciava alimento, água, e o povo tomava banho. Há até um momento no livro de Deuteronômio que ele fala onde eles deveriam depositar as suas fezes. Porque se as fezes ficassem expostas, isso poderia comprometer a saúde daquele povo. E se tem algo que é precioso e que nós precisamos também zelar, a nossa saúde. E não podemos pensar, repito, estou insistindo aqui, pensar só em saúde física, nós temos que ter saúde espiritual. Porque quando nós temos saúde espiritual, a gente tem aquela visão panorâmica da vida que Abacuque teve, que é um texto que eu gosto muito. Abacuque 3, versos 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e nos currais não haja pasto, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu preciso estar com saúde da minha alma, para que as coisas negativas que estão acontecendo no meu entorno não afetem a minha relação com Deus e nem a minha relação comigo mesmo. Porque eu me relaciono comigo mesmo. Cada um de nós, seres humanos, nós temos esse autorrelacionamento. A gente precisa, o próprio texto que eu li, está, de uma certa forma, mostrando esse autorrelacionamento que o salmista tinha com ele mesmo. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, ele tinha esse autorrelacionamento consigo mesmo. Mas, voltando aqui, queridos, nós precisamos desse gerenciamento pessoal. Ninguém pode fazer isso por nós. Deus dá as ferramentas, mas nós temos que nos disponibilizarmos. Assim como a águia se disponibiliza, nós temos que nos disponibilizarmos para que esse processo tenha início, meio e conclusão. Então, dentro desse gerenciamento pessoal, inclui o melhorar a minha comunicação. Quando a águia bate com seu bico no rochedo para quebrar o seu bico, aponta para mim que eu tenho que melhorar a minha comunicação. Eu às vezes vejo pessoas falando a minha doença, os meus remédios, eu tenho que melhorar a minha comunicação. A doença existe? Ok, mas ela não é minha. O remédio que eu tomo é algo periódico. Eu não vou ficar tomando esse remédio a vida toda. Mas tem pessoas que tomam, mas é possível ter saúde. Em Cristo é possível ter saúde plena. Então eu tenho que ter essa comunicação sempre presente. Por que Jesus venceu a tentação no deserto? A sua forma de se comunicar. Aquilo que saía da sua boca era arma para atacar e também arma para ele defender. Eu tenho que entender que a morte e a vida estão nos poderes da boca, da língua. Aquilo que eu falo vai estar registrado. Aquilo que eu falo pode surtir efeitos positivos ou negativos na minha vida. Eu estou falando o quê? Eu estou potencializando o inferno ou estou me potencializando no céu? Eu tenho que pensar nessas coisas. Então, eu tenho que melhorar a minha comunicação. Quando a águia golpeia
com seu bico rochedo, está apontando para mim isso. Eu tenho que melhorar a minha forma de se comunicar. O capítulo 13 e 14 de Números, a gente vê a comunicação precária de Israel diante da bênção de Deus, da promessa que Deus tinha feito a Abraão, e durante 40 anos eles peregrinaram no deserto por conta da má comunicação, se vendo como gafanhotos, né? Projetando que os inimigos também os viam assim. Então, querido, a gente precisa melhorar a nossa comunicação. E aparece Caleb mostrando a qual deveria ser a forma de se comunicar deles dentro daquele confronto. Eu só posso confrontar o que está me confrontando se eu tiver uma comunicação adequada. Então, eu quando olho para o filho pródigo, eu vejo isso. Eu levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Então, ele melhorou a sua comunicação. Louvado seja o nome de Jesus. Quando eu olho para a vida de Isaías, né, ele é visitado pelo anjo do Senhor, e olha o que ele diz no capítulo 6, versículos 6 e 7. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto te tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Ele foi lá no altar de Deus, né, o serafim, e trouxe uma tenaz com uma brasa ardente e queimou os lábios daquele homem. É sinal que era fofoqueiro, é sinal que tomava conta da vida dos outros. Mas Isaías, irmãos, é um ser humano igual a gente, né? Mas que teve a sua vida renovada. Então é importante que nós tenhamos esse tipo de responsabilidade, né? Para fazermos o gerenciamento da nossa vida. Como é que está a minha vida? Eu preciso fazer esse autoexame. Eu não posso ser covarde com a minha existência. Eu não posso ser vaidoso com a minha existência, achando que eu estarei sempre bem. Isso é narcisismo, né? Então tem que tomar esse cuidado. Então Isaías, ele recebe essa visitação de Deus através do serafim e tem os seus lábios queimados. E a partir daquele momento, aquela boca, que era uma boca fofoqueira provavelmente, passou a ser uma boca profética. É isso que Deus espera de nós, irmãos, porque nós precisamos melhorar a nossa comunicação. Então, voltando a fazer aqui uma analogia com a águia, ela vai lá no rochedo e bica mesmo o rochedo. Ela não poupa esforços para tirar aquele bico antigo, porque se ela ficar com aquele bico antigo, ela não vai se alimentar, né? Ela não vai se expressar, porque ela tem uma espécie de canto lá, que eu não sei o nome que se dá. Então, irmãos, se a gente não procurar melhorar a nossa comunicação, existia até um homem no passado chamado Chacrinha, né? Abelardo Barbosa, muito famoso, ele era um apresentador, ele sempre falava, né, quem não se comunica se trumbica, e é verdade isso mesmo. A gente precisa se comunicar, mas se comunicar adequadamente, principalmente dentro das situações difíceis. Muitas vezes nós construímos argumentações ruins, penosas, destrutivas dentro dos momentos difíceis. É dentro dos momentos difíceis, principalmente, que nós temos que ter uma postura adequada. Eu gosto muito do capítulo 12 de João, no verso 32. Eu tenho até um livro que é baseado nesse versículo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. É Jesus falando. Ele não fica falando, eu quando for levantado vou precisar da oração dos santos, e eu quando for levantado é bem provável que eu morra, e eu quando for levantado estará provado que meu pai é injusto. Ele não fala nada disso. E eu quando for levantado da terra, aleluia, né, atrairei todos a mim mesmo. Muito
muito maravilhoso. Eu gosto muito desse texto, eu fico emocionado. Nós estamos aqui com o pastor Paulo César Oliveira, mestre da palavra. Louvado seja o nome de Jesus, né? Então, inclui aí, dentro desse gerenciamento pessoal, o melhorar a minha comunicação. Quando eu olho para a águia, repito, e ela está lá quebrando o seu bico no rochedo, está apontando para mim. Eu tenho que melhorar a minha comunicação. Louvado seja o nome de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor, né? Então, é de suma importância que nós estejamos melhorando a nossa comunicação. Dizem, inclusive essa semana, eu escutei alguém dizendo que a mãe de Thomas Edison, um homem que criou muitas coisas, inclusive a lâmpada, né? E a mãe recebeu um bilhete da professora dele. E ela leu o bilhete. E o menino, Thomas Edison, perguntou: mamãe, o que está escrito aí? Alguma coisa assim. Olha, a professora mandou dizer que você vai ter que procurar um outro colégio por conta da sua capacidade elevada. Aquele colégio não tem habilidade para te ensinar, dado a sua sabedoria, alguma coisa assim, né? E ela começou a ensinar o seu filho em casa. Passou-se os anos, eu não sei se foi após a morte de sua mãe, ele já uma pessoa adulta, ele achou esse bilhete. Nesse bilhete estava escrito algo bem diferente, dizendo que aquele menino não tinha condições de nada, que era burro, que era incapaz, mas a sua mãe usou um outro tipo de comunicação e comunicou algo que se perpetuou na história da humanidade por conta daquilo que seu filho fez. Então é necessário, irmãos, que nós, principalmente nas horas difíceis, nós pontuemos, né, a nossa vida, busquemos ter uma melhor linguagem. Isso só pode acontecer se nós renovarmos as nossas vidas na presença de Deus. Porque se eu olhar para a vida, né, a partir da minha própria perspectiva, eu vou perder. Chegaram assim ao rei Josafá e falaram assim: vem contra ti uma grande multidão. Ele não se prendeu àquele nível de comunicação. O que ele fez? Ele foi para o templo orar, né, falar com Deus, e a partir do momento que ele falou com Deus, Deus começou a falar através dele e dos profetas. Então, queridos, eu preciso buscar a presença de Deus para vencer as coisas dessa vida, né? Então, volto a repetir, se eu quero renovação, eu preciso de um lugar alto, de um lugar separado, na presença de Deus, né? Se eu quero ser renovado, se eu quero cuidar do gerenciamento da minha vida pessoal, eu preciso estar diante da rocha, e o nome dessa rocha é Jesus Cristo. Aí sim, eu vou renovar a minha vida. Então, a primeira providência da águia é arrancar aquele antigo bico, né? E a tua primeira providência hoje, desse começo de ano, dia 1º de janeiro de 2021, é mudar, é melhorar, é restaurar a tua comunicação. Você tem que falar coisas que edificam a tua vida. Você tem que falar coisas que edificam a vida das pessoas. Você tem que falar coisas que chamem as pessoas para a presença de Deus. Da tua boca pode sair a morte ou a vida, a bênção ou a maldição. O capítulo em Deuteronômio, Deus chega a falar: escolhe a vida para que vivais. Ele chega a dar uma orientação: olha, escolhe isso aqui que é bem melhor para você. Amém, queridos? Então, é de suma importância nós cuidarmos da nossa comunicação, né? E eu também falo aqui no sentido intelectual também da palavra, né? Hoje nós vivemos num momento da igreja que na igreja tem doutores, na igreja tem universitários, né? Hoje nós estamos vivendo um momento que existe um mundo de informações a partir da internet, né? Uma certa ocasião até me falaram: olha, a pessoa chegou, foi pregar, aliás, minto, eu fui pregar numa igreja lá na Ilha do Governador e falei uma palavra que eu não estou me lembrando agora, não muito usual. E no final do culto eu fui abordado por uma moça: o que significa essa palavra?
E graças a Deus eu havia estudado sobre o tema e eu pude responder a moça. E ela falou assim, não, porque eu estou olhando aqui na internet, ela estava com o celular ligado na internet, pesquisou e não encontrou. E se eu não soubesse? Eu comprometeria o meu ministério, eu envergonharia o nome de Jesus. Então é importante, queridos, que a gente também cuide desse lado. O lado intelectual, o lado do conhecimento é muito importante, né? Porque se a gente não busca essas coisas, a gente vai perecer. Então, inclui o melhorar a minha comunicação. Eu preciso pensar nisso. Em segundo lugar, queridos, inclui o melhorar a minha produtividade. Eu sou produtivo, né? A águia, ela arranca as suas unhas. Elas estão aquelas unhas já estão flexíveis, ela arranca essas unhas que está impedindo ela de caçar. Então, isso aponta para a produtividade. Se a águia não caçar, ela está improdutiva. E se ela está improdutiva, vai chegar um determinado momento que ela vai morrer. Eu sempre falo aqui com os irmãos da minha igreja, que eu passo aqui na rua da igreja, ali mais para frente, e tem um senhorzinho bem velhinho, que ele fica com uma vassoura de manhã, varrendo um quadrado de 1 metro, bem devagarzinho, ele está bem debilitado. O que significa isso? É que nós, irmãos, nascemos com esse instinto de utilidade. Se nós perdermos o senso de utilidade, a gente começa a morrer, a gente começa a deprimir, a gente quer ser útil. Eu estou fazendo essa live aqui hoje de manhã, eu estava orando de madrugada a Deus, Senhor, eu quero ser útil para a tua igreja, eu quero ser útil para as pessoas. Então é muito importante nós sermos úteis. Então o que a águia faz? Ela arranca aquelas unhas flexíveis, né? E as suas unhas crescem de novo para que ela possa voltar a caçar. E ela tem uma garra tremenda, né? Já vi em filmes, eu via pegando animais grandes, tem força, né? Então eu quero compartilhar contigo no capítulo 24 de Gênesis, uma pessoa que foi produtiva. Eu não sei se instintivamente, num primeiro momento, mas eu sei que ela tinha uma direção de Deus, é Rebeca, né? Quando Eliezer chega até ela, né, e ele já havia traçado no seu coração, né, uma estratégia, que Deus desse um sinal que era a moça que ele estava procurando. Eliezer fala, a moça que for para casar com o filho do meu senhor, no caso Isaac, eu vou pedir água para mim e ela vai oferecer água para os animais. E foi exatamente isso que aconteceu. Eliezer chega no tanque, no poço onde ela tirava água, na fonte, e ele pede água e ela oferece água também para os animais daqueles homens que estavam saindo do deserto. Ela também foi sensível à condição que aqueles homens se encontravam, com certeza cansados, abatidos. Enfrentar um deserto com sol escaldante não é fácil, mas isso também colocou essa mulher numa linha de produtividade. É necessário que nós tenhamos essa preocupação de sermos produtivos. É importante sermos produtivos no nosso trabalho, né? Hoje o mundo corporativo já não aceita mais o 7-1, né? Que fica dando volta em todo mundo, finge que está fazendo, só faz mímica, mas não trabalha. Uma certa ocasião trabalhei com um determinado sujeito que todo dia de manhã, antes de trabalhar, ele tinha que tomar o seu banho de sol. Não fazia absolutamente nada. Era ruim de trabalho, e ainda exigia isso. A gente tinha que ficar esperando ele tomar o banho de sol para depois trabalhar. Não levou muito tempo no trabalho, foi mandado embora. Porque ninguém atura em produtividade, nem Deus. Ele tem te dado condições, tem me dado condições para que nós sejamos produtivos. E a águia, por sua vez, também sabe disso. Então ela arranca as suas unhas, né? Renova as suas unhas para que ela possa voltar a ser produtiva, dar aqueles voos rasantes, pegar suas presas, alimentar a sua prole, enfim, ser produtiva. Então todo ser que Deus criou é para ser produtivo. As árvores para dar fruto. Amém?
os animais para cuidar da zona de domínio deles. Deus tem um propósito em tudo aquilo que ele colocou na terra. Amém? Então, a águia arranca as suas unhas inflexíveis, né, se renova, e para que ela possa voltar a ser produtiva. E Rebeca faz isso. Ela se torna produtiva. Há um outro caso também, de um texto que eu gosto muito de estar examinando, que é Êxodo capítulo 2, verso 1 ao 10. É a experiência de Moisés, né? De Moisés, Joquebede, sua mãe, e Miriam, sua irmã. Miriam sai, vê seu irmão ser colocado por sua mãe no rio Nilo, né? Onde tinha, segundo dizem, muitos crocodilos, mas ela não fica improdutiva. Ela poderia ficar na sua improdutividade pensando o seguinte: olha, a partir daqui não tem mais jeito. O menino vai morrer, os crocodilos vão devorar, eu não posso entrar dentro desse rio, eu sou uma menina. Ela podia ficar com esse pensamento improdutivo. Mas ela fica ao longe olhando o curso da água levando aquele cestinho, aquela arca. E de repente, né, por uma ação de Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele cesto vai diretamente para o lugar do propósito de Deus, ou seja, aonde estava a filha de Faraó. E aí Miriam se aproxima e começa a usar de uma produtividade sobrenatural. A senhora quer que eu vá entre as hebreias e traga de lá uma ama para que crie esse menino para a senhora? E a mulher falou, vá. E ali ela pôde se tornar produtiva dentro daquele quadro tão caótico que sua família estava se encontrando. Ela não ficou, eu sou escrava, Deus não me ama, nos abandonou, está aí meu irmão com 3 meses de idade, Deus é um covarde. Ela poderia ficar pensando essas coisas, mas ela foi produtiva. E é isso que Deus espera de nós, que nós sejamos produtivos. Um outro caso é o de Abigail, no capítulo 25 do primeiro livro de Samuel. Chega-se um criado da sua casa e fala, olha, Davi está vindo contra a tua casa, estou aqui usando minhas palavras, Davi está vindo contra a tua casa, vai matar até criança de colo. Porque Davi havia mandado um soldado seu até a casa de Nabal, marido de Abigail, pedir um pouco de comida. Porque Davi havia se posicionado de tal forma na vida dos criados de Nabal, fazendo-se muro, ou seja, protegendo os criados de Nabal que estavam no campo. E por conta disso ele entendeu, bom, ele vai me beneficiar, vai me abençoar, estou sem comida, estou fugindo de Saul. E ele pensou, bom, ele deve ser um bom homem. E quando chegou o soldado lá, Nabal falou, quem é Davi? E usando um tom irônico. E o moço volta, comunica a Davi que a mão de Nabal havia se fechado para aquele pedido de Davi. Davi se ficou furioso. Um moço pequenininho, mas ele tinha um sangue quente. Guerreiro mesmo. E Davi subiu. Mas antes que ele chegasse lá, Abigail ficou sabendo. E ela se arma com aquilo que Davi estava precisando. Quando você estiver dentro do embate, não adianta você se armar com aquilo que a outra pessoa não está precisando. E muitas vezes nós nos armamos com a calúnia, muitas vezes nós nos armamos com a acusação. A pessoa não precisa disso. Né? Eu sempre falo, o acusado não precisa de acusação, já está acusado. O réu não precisa de acusação, já está acusado. Ele precisa de um advogado de defesa. Ele precisa de alguém que tenha compaixão dele. E Abigail pega um dos seus jumentos, coloca bastante comida, ela era uma mulher rica, né, morando no Carmelo, e ela desce em direção a Davi. E quando chega perto de Davi, ela não dá, num primeiro momento, o alimento que Davi precisava. Ela oferece a Davi a reverência que era necessária àquele que seria o próximo rei de Israel. E a partir dessa postura, ela começou a se aproximar do rei e aplacar aquela fúria que estava no coração de Davi.
E chega um determinado momento que a fala daquela mulher é tão tremenda que Davi se admira. Recebe o alimento e depois da morte de Nabal, Davi, tão empolgado com aquela mulher, acabou se casando com ela, porque Abigail era uma mulher improdutiva. Ela tinha uma postura antagônica do seu marido. Um sujeito parasita, preguiçoso, miserável, rico, mas miserável. Então, queridos, é muito importante nós melhorarmos a nossa produtividade. Dentro da igreja tem sempre alguma coisa para fazer. Eu não servi o exército, mas escuto os colegas, alguns queridos falarem o seguinte, que tem uma máxima dentro do quartel. Soldado no quartel está procurando trabalho, né? Eu sempre escuto as pessoas falando que serviram, ou alguns militares, falarem isso. O soldado está no quartel, está procurando trabalho, ou deve estar procurando trabalho. Então você está dentro da igreja, procure trabalho, né? Porque tem sempre alguma coisa para fazer para o reino de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Tem sempre alguma forma de nós sermos produtivos. Você vê o caso de Miriam, uma criança, mas ela foi produtiva. Você vê o caso lá de Rebeca, né? Dizem que ela tirou 700 litros de água, porque cada camelo, eram 10 camelos, e cada camelo bebe 70 litros de água, então foram 700 litros de água. É mais que uma caixa de 500 litros, é muita água, muito trabalho, mas ela foi produtiva a tal ponto que aquilo que Deus queria fazer naquele momento na vida dela foi possível. Se ela não fosse produtiva, ela não se casaria com Isaac. Se ela não fosse produtiva, ela não receberia a visitação do milagre de Deus na sua vida. É muito importante isso, irmãos. Deus está operando na vida daqueles que trabalham. Todos aqueles que foram chamados por Deus estavam ocupados. Você lembra dos discípulos? Estavam pescando. Amém? Então é muito importante nós termos essa preocupação de sermos produtivos. Quando a gente olha para Davi, né, e entra lá no vale de Elá, todo mundo improdutivo, inclusive o rei Saul. E o Golias, durante 40 dias, afrontando o exército de Israel, e inclusive o rei. E eles improdutivos por conta do domínio do medo que estava no coração deles, e da covardia, né? E da falta de fé em Deus, coroando tudo isso. Chega Davi e começa a se informar o que estava acontecendo. E de repente vem um insight em Davi. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Né? E levaram Davi até Saul, e ele começa a apresentar o seu currículo de guerra, totalmente atípico. Né? O sujeito veio com uma tiradeira para a guerra. O sujeito falou que matou um urso, um leão e era pequenininho. Algo totalmente atípico. Não tinha uma armadura. O próprio Saul chegou a falar para ele: rapaz, você vai perder essa batalha. Esse homem é guerreiro de guerra desde a sua juventude e você é um menino. E Davi não atenta para essas coisas. E parte para cima do Golias. E com aquela funda, ele pega 5 pedras do ribeiro e com a sua funda ele parte em direção ao gigante. Na primeira pedrada, ele acertou o gigante caiu e ele cortou a cabeça daquele gigante, porque Davi era uma pessoa produtiva. Louvado seja o nome de... A sua própria chegada ali no vale de Elá estava mostrando para todos que ele era um sujeito de trabalho. Ele foi levar comida para os seus irmãos, queijo para os oficiais, ele estava trabalhando. Mas é bom pensarmos, irmãos, que o nosso trabalho tem que estar dentro da segunda milha. Dentro da segunda milha é ambiente de sacrifício. E nem sempre a gente quer pensar em sacrifício, né? Mas Davi, ele foi vitorioso porque ele era produtivo. Louvado seja o nome de Jesus. Em terceiro lugar, né, eu preciso cuidar da minha autoimagem. A águia, ela arranca todas as suas penas, né?
E fazendo uma analogia com isso, eu preciso cuidar da minha autoimagem. Eu preciso me cuidar, né? Eu fico pensando na autoimagem do filho pródigo, né? Saiu de casa, inclusive pegou até a fortuna do pai, bandido. Agora está aí com as garotinhas nas boates aí. Esta era a imagem da reputação daquele moço. Até que chegou um momento que ele perde tudo, aí ele pôde traçar, né? Ele pôde olhar para a sua autoimagem. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui pereço de fome, dentro desse chiqueiro, dentro dessa vida miserável, dentro dessa fazenda desse desconhecido. Era mais ou menos isso que ele estava falando. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Ele começou a pensar na sua autoimagem. Porque se eu não pensar na minha autoimagem, irmãos, o diabo vai fazer gato e sapato de mim. É uma expressão antiga que as pessoas usavam, né? Vai estraçalhar com a vida da pessoa. Então, ele cuidou da sua autoimagem. Um outro caso é Zaqueu. Jesus chega em Jericó, no capítulo 19 de Lucas, também, e passando em Jericó, Zaqueu, por ser baixinho, cobrador de impostos, né, ladrão, malquisto na comunidade judaica, né, porque extorquia o seu próprio povo, e ele, por ser baixinho, ele sobe no sicômoro. E Jesus observa isso e fala: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar hoje em tua casa. E vai para a casa de Zaqueu, né? Com certeza, por ser um homem rico, né? As iguarias eram de melhor qualidade, mas chega um determinado momento que Zaqueu fala: olha, se eu tenho enganado alguém, eu resolvo devolver 4 vezes mais. E ali foi restaurada a autoimagem daquele homem. Eu estou falando aqui nesta manhã sobre renovação, né? Que nesse começo de ano nós precisamos renovar a nossa autoimagem, né? Eu sempre fico pensando no sapato, né? Quando se engraxava sapato, a pessoa tinha que estar periodicamente engraxando o sapato, para que o sapato ficasse limpinho. E não é diferente com a nossa vida. Nós temos que estar fazendo a manutenção do nosso ser, como eu estou falando desde o começo dessa ministração, né? Então Zaqueu, olha, eu resolvo devolver 4 vezes mais. Jesus imediatamente: hoje veio salvação a essa casa, porque este também é filho de Abraão. Olha aonde ele foi colocado, né? Na galeria dos homens de fé. Até aquele momento, ele estava na galeria dos homens corruptos, dos bandidos. Mas quando Jesus adentrou a vida dele, a sua autoimagem foi mudada para melhor. Bendito seja o nome de Jesus. Ainda no livro de Lucas, tem muito dessas coisas, né? Jesus é convidado, no capítulo 7, a partir do verso 36 de Lucas, Jesus é convidado para um jantar na casa de Simão, o fariseu, né? E com certeza a festa estava se desenrolando e de repente entra uma mulher pecadora e começa a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugar com seus cabelos, e imediatamente sobe um pensamento no coração de Simão. E ele fala: se esse aí fosse realmente profeta, ele saberia quem é essa mulher. É bem provável que ele tinha algum rolo com ela, né? Como falam os cariocas. É bem provável que ele tinha algum rolo com ela, por ter todo esse conhecimento a respeito da vida que aquela mulher levava. E Jesus, que conhece os corações, virou-se para ele: Simão, entrei em tua casa e você não usou com o protocolo que deveria ser, que é usual, né? Lavar os pés, mandar um criado lavar os pés da visita, usar de ósculos santos, ou seja, beijar o rosto de quem está chegando. Tu não fizeste absolutamente nada disto, que não te custaria absolutamente nada. Mas esta mulher tem lavado os meus pés com suas lágrimas e enxugado os meus pés com seus próprios cabelos. E uma mulher soltar os cabelos dentro daquela cultura diante de um homem era um escândalo.
Mas o maior escândalo, irmãos, da vida é estar na presença de Deus sem adorá-lo. O maior escândalo na vida, irmãos, é estar na presença de Deus improdutivo. O maior escândalo na vida, irmãos, é estar diante da presença de Deus procurando defeito alheio. Nós temos que estar diante da presença de Deus, irmãos, vendo como Deus está vendo, fazendo o que Deus está fazendo, amando o nosso próximo, cuidando do nosso próximo, se aproximando do nosso próximo. Jesus fez isso, nós temos que fazer essas coisas também. Louvado seja o nome de Jesus. E aquela mulher saiu dali curada daquela mazela moral que matava, incriminava aquela mulher. Louvado seja o nome de Jesus, né? Então é necessário que nós estejamos cuidando, dentro desse gerenciamento pessoal, da nossa autoimagem, irmãos. A águia, ela arranca as suas penas, aquelas penas velhas, né? E depois de 150 dias, 5 meses, ela está renovada. Glória a Deus. E um último caso aqui, desse tópico, eu quero falar de Jacó, né? Que cuidou da sua autoimagem. Ele macula a sua autoimagem dentro da casa dos seus pais, mentindo para o pai, né? Seguindo uma diretriz diabólica da sua mãe, enganando o seu irmão, comprando o direito de primogenitura do seu irmão. É claro que seu irmão também teve uma parcela de culpa dentro do processo. E ele foge, porque seu irmão Esaú queria matá-lo, porque se sentiu enganado e foi enganado, né? Por conta das privações que Isaac estava enfrentando, privações físicas, né? Já não estava enxergando bem. Ele enganou seu pai, e enganou também o seu irmão. E ele foge, né? E vai parar lá na casa de Labão, seu tio, irmão da sua mãe. E ali ele passou penúrias, 20 anos. Irmãos, às vezes Deus, para nos treinar, ele precisa usar de métodos rigorosos. Nosso coração está tão pedrificado que Deus precisa muitas vezes usar uma metodologia rigorosa. Depois de 20 anos, Jacó volta para a sua terra, já com família, já com filhos, já maduro, já com uma intimidade mais sólida com Deus. E ele volta. E ele tem um caso a ser resolvido com seu irmão. Mas antes de qualquer coisa, ele atravessa o Val de Jaboque, no capítulo 32 de Gênesis. E ele se atraca com o anjo de Deus. E fala para o anjo de Deus: eu não vou te soltar enquanto tu não me abençoares. E depois que ele é renovado, né, ele vai em direção ao seu irmão. E para a surpresa sua, tudo o que ele não podia fazer no coração do seu irmão, Deus já havia feito. Quando o seu irmão o vê, não puxa da espada. Eu acho maravilhoso esse reencontro com o seu irmão Esaú. O seu irmão não puxa da espada, o seu irmão abre os braços e o abraça, e o beija, e eles ali voltam a ter uma comunhão sólida, agora como verdadeiramente eles deveriam ter anteriormente. Mas antes disso, Jacó teve que cuidar da sua autoimagem. Louvado seja o nome do Senhor. E em quarto e último lugar, se a gente quer ser renovado, inclui o melhorar o meu posicionamento, né? A águia, ela arranca as penas de suas asas para que ela possa voltar a voar em lugares altos. Eu preciso pensar em posicionamento. Se eu estou na presença de Deus, eu tenho que ter essa estratégia como uma primícia. Eu tenho que ter posicionamento. Eu tenho que ter uma visão abrangente, uma visão correta das situações da vida, para que eu não cometa equívocos. Então, inclui o melhorar o meu posicionamento. Olha o que diz o capítulo 13 de Números, verso 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés, ou seja, ele fechou o fluxo do veneno que estava saindo da boca daquela gente. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos. Olha como é que ele pensa em posicionamento.
porque certamente subiremos e a possuiremos em herança, a terra prometida, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Ele pensa em posicionamento, ele apresenta um objetivo, ele apresenta um processo e ele também apresenta uma convicção. Há ferramentas de suma importância, relevantes dentro de um desafio: posicionamento, objetivo, processo e convicção. Se eu quero vencer, se eu quero melhorar, né, dentro dos desafios da vida, eu tenho que ter um posicionamento, eu tenho que ter objetivo, eu tenho que amadurecer para um processo, eu vou passar por um processo. Ele fala, subamos, ou seja, tem um processo. A vitória não vem de graça, meus irmãos. Então, um posicionamento, um objetivo, um processo e uma convicção sólida. Porque se eu não tiver convicção, todas as demais coisas vão ser jogadas no lixo. Eu preciso ter a convicção de que estou em comunhão com Deus. Eu preciso ter a convicção que o meu Deus pode operar todas as coisas. A Bíblia chega a dizer que operando Deus, quem é que pode impedir? Louvado seja o nome de Jesus. Então, queridos, eu preciso melhorar o meu posicionamento. Todas as horas eu preciso voar alto. Então, para que a águia, né, para que ela possa voar novamente em lugares altos, ela precisa tirar as penas velhas da sua asa, para que aquilo possa ser renovado, para que novamente ela possa voar alto. Louvado seja o nome de... Outro dia eu escutei alguém falando que tem um determinado pássaro que pousa, né, no corpo da águia, e a águia não faz nada, ela só vai voando para o alto, voando para o alto, voando para o alto, e o bicho acho que cai ou perde o oxigênio, morre, não sei. Eu sei que deixa a águia, porque tem determinados ambientes, irmãos, que só a águia vai no mundo dos pássaros. Só ela vai desses lugares altos. E tem um ambiente que só você pode entrar, a presença de Deus. Quando você vai subindo, entrando na presença de Deus, o diabo é obrigado a deixar a tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Eu gostaria que você ficasse com essa palavra nesta manhã, que nesse começo de ano você possa estar tendo essa preocupação de renovar a tua vida nas áreas que são necessárias, para que você possa ter uma performance de vida ao longo desse ano, uma performance de vida vitoriosa. Eu declaro vitórias na tua vida profissional, eu declaro vitórias na tua vida sentimental, eu declaro vitórias na tua vida espiritual, eu declaro vitórias na tua vida familiar, eu declaro vitórias na tua vida social, vitória, vitória, vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Fica com essa palavra. Eu sou o Bispo Robson do Nascimento aqui do Rio de Janeiro. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê a paz e que Ele possa fazer resplandecer o rosto dele sobre tua vida, sobre tua casa e sobre teus projetos.